Certa vez, o Dr. Joseph Murphy disse em um de seus livros: havia um homem que estava atordoado, apreensivo e infeliz, pois um ente muito querido estava em estado gravíssimo no hospital. Não sabendo o que fazer, disse em um momento de intensa emoção: eu daria meu próprio braço para ver meu parente saudável. O livro narra que outro dia, quando estava a caminho do hospital, o homem se envolveu em um grave acidente de carro no qual seu braço foi amputado com um choque. Naquele mesmo momento, diz o Dr. Murphy, a pessoa internada em estado grave começou a melhorar e em poucos dias saiu da sala de unidade intensiva e se recuperou completamente. Em outro caso, o Dr. Murphy narra que um filho não sabia o que fazer, pois seu velho pai, acamado em estado grave no hospital, estava quase partindo. Sentado em um banco do lado de fora ele teve uma ideia. Como sabia que seu pai era uma pessoa muito religiosa, muito crente em Jesus Cristo, pegou algumas lascas de madeira que encontrou pelo caminho e pediu para que um artesão confeccionasse uma cruz com elas. Pegando essa cruz feita com lascas de madeira velhas recolhidas da rua, o rapaz entrou no hospital e foi de encontro ao pai acamado. Ele disse: aqui está meu pai, a cruz de Jesus Cristo, feita com madeira da cruz original onde ele se deu por nós. O velho já sem forças pegou a cruz e a colocou sobre o peito e adormeceu. No outro dia, algo inusitado aconteceu. O senhor estava sentado na cama dizendo que estava curado, o que surpreendeu a todos, inclusive os médicos. Em poucos dias estava completamente curado e foi embora com seu filho e viveu, feliz, cerca de uma década a mais. O que você diz sobre essas histórias? Será que é fé, coincidência ou tinha que acontecer mesmo? Deixe suas considerações nos comentários. Capítulo 1. A imaginação faz a sua vida. O livro de Eclesiastes da Bíblia diz: porque como o homem imaginou em sua mente, assim ele é. Nos dias de hoje, poderíamos expressar essa frase com algo mais ou menos assim: como uma pessoa se vê interiormente, é assim que ela será exteriormente. Ou, seus pensamentos fazem sua vida. Marcos 9:23 diz: tudo é possível para aquele que crê. Ou seja, para a pessoa que acredita em si mesma, cada barreira ou obstáculo da vida é um degrau a mais rumo ao sucesso e felicidade. A frase, como um homem pensa em seu coração, assim ele é, de Provérbios 23:7, é uma expressão muito popular que sugere que a nossa forma de pensar influencia diretamente a nossa personalidade e o nosso comportamento. Em outras palavras, a maneira como pensamos e interpretamos a realidade determina a forma como agimos e nos comportamos. Essa ideia metafísica está em linha com a psicologia cognitiva, que defende que os nossos pensamentos influenciam diretamente nossas emoções e ações. De acordo com essa teoria, as nossas crenças, valores e pensamentos moldam a nossa percepção da realidade, influenciando nossos sentimentos e comportamentos. Por exemplo, se um homem pensa que é capaz de alcançar seus objetivos, ele será mais propenso a agir de forma positiva, assumindo riscos calculados e persistindo em suas metas. Por outro lado, se ele acredita que não é capaz de realizar seus objetivos, ele pode se sentir desmotivado e desistir antes mesmo de tentar. Em resumo, a frase como um homem pensa, assim ele é, sugere que a nossa maneira de pensar tem um papel fundamental na formação da nossa personalidade e comportamento, influenciando nossa forma de ver a vida e nossa capacidade de alcançar nossos objetivos. A imaginação é uma força muito poderosa que pode fazer com que desempenhemos qualquer papel neste plano físico, qualquer um mesmo. A imaginação, por exemplo, pode afetar nossa fisiologia corporal de várias maneiras. Quando imaginamos algo emocionante ou assustador, nosso cérebro envia sinais para o sistema nervoso autônomo, que controla funções corporais como a frequência cardíaca, a pressão arterial e a respiração. Isso pode levar a mudanças fisiológicas, como aumento da frequência cardíaca, sudorese ou respiração acelerada. Da mesma forma, quando imaginamos algo relaxante, como estar em uma praia tranquila, nosso corpo pode relaxar e diminuir a frequência cardíaca e a pressão arterial. É muito importante que você, que me ouve, comece a vigiar seus pensamentos e sentimentos, pois uma imaginação descontrolada pode lhe trazer sérios problemas tanto físicos como mentais.
Uma imaginação descontrolada pode levar a uma preocupação excessiva e constante com situações imaginárias, o que pode gerar sintomas de ansiedade, como taquicardia, sudorese, tremores e pensamentos obsessivos. Pensamentos negativos e preocupações imaginárias podem levar a um estado de estresse crônico, que pode causar uma série de problemas de saúde, como dor de cabeça, dores musculares, fadiga e alterações de apetite. A imaginação não controlada pode afetar o sono, tornando-o difícil de iniciar ou manter, resultando em insônia ou sonhos vívidos e perturbadores. Pensamentos negativos e imaginários podem levar a sentimentos de tristeza, desesperança e falta de energia, sintomas característicos da depressão. A imaginação pode afetar a forma como uma pessoa se sente em relação à sua aparência, levando-a a desenvolver distúrbios alimentares, como anorexia ou bulimia. A ansiedade e o estresse podem afetar o coração, levando a uma série de problemas cardiovasculares, como hipertensão arterial, doença cardíaca coronariana e arritmia. O estresse crônico pode afetar o sistema digestivo, causando sintomas como diarreia, constipação, dor abdominal e síndrome do intestino irritável. Em resumo, uma imaginação não controlada pode ter efeitos significativos na saúde mental e física de uma pessoa, destacando a importância de desenvolver habilidades para gerenciar a imaginação e lidar com os pensamentos negativos. Capítulo 2. A Bíblia nos adverte para não mantermos pensamentos negativos. O livro de 2 Timóteo 1,7 diz: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Essa passagem menciona a importância de uma mente equilibrada e da força interior que Deus nos dá para lidar com os desafios da vida. A mente doentia, por sua vez, pode ser interpretada como uma mente que não está em equilíbrio, que sofre de medo, ansiedade ou outras condições psicológicas que podem interferir no bem-estar e na capacidade de testemunhar a mensagem do Evangelho. A passagem nos encoraja a suportar os sofrimentos pelo Evangelho, mas ao mesmo tempo a buscar a ajuda de Deus e de outras pessoas para lidar com os desafios da vida de forma equilibrada e saudável. A Bíblia diz sobre os pensamentos descuidados: Porque os pensamentos de vocês não são os meus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55:8-9. Essa passagem enfatiza a diferença entre os pensamentos humanos e os pensamentos divinos. Ela sugere que a imaginação mundana é limitada, enquanto os planos e propósitos de Deus são maiores e mais elevados. A promessa de um mundo melhor pode ser interpretada como uma promessa divina de um futuro melhor para a humanidade, um futuro que a nossa imaginação limitada pode não ser capaz de conceber. Reflita um pouco nesta passagem de Isaías 43:18-19. Não estejam lembrando das coisas passadas, nem considerem as coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está surgindo. Vocês não a percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa passagem sugere que Deus, a consciência cósmica, está sempre trabalhando para trazer mudanças positivas e transformação para as nossas vidas e para o mundo. A imaginação mundana pode ser limitada pelo passado e pelas coisas que já aconteceram, mas Deus promete algo novo e surpreendente para nós, algo que pode superar as nossas expectativas mais ousadas. Veja esta outra passagem de João 3,16. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa passagem enfatiza a promessa de vida eterna para aqueles que creem em Deus. A imaginação mundana pode ser limitada pela mortalidade e pelo fim da vida, mas Deus promete uma vida eterna que supera os limites da nossa imaginação objetiva. Capítulo 3. Como a imaginação intensa e mantida pode provocar uma gravidez imaginária com efeitos físicos em certas mulheres. Preste atenção nesta pequena história.
Havia uma jovem mulher chamada Bia que sempre sonhou em ter filhos. Ela amava crianças e acreditava que a maternidade seria o seu maior presente na vida. Porém, após anos tentando engravidar sem sucesso, ela começou a se sentir cada vez mais desesperada e triste. Certo dia, Bia começou a sentir os sintomas de uma gravidez, sentiu náuseas, vômitos e inchaço abdominal. Ela ficou radiante e convencida de que finalmente havia conseguido seu tão sonhado bebê. No entanto, após visitar o médico e fazer vários exames, ela foi informada de que não estava grávida. Bia ficou devastada. Ela se sentiu traída pelo próprio corpo, que havia lhe dado falsas esperanças. Ela não conseguia entender como poderia estar passando por uma gravidez imaginária e se sentiu envergonhada de contar para as pessoas sobre o ocorrido. Os dias se passaram e os sintomas não diminuíram, o que fez com que Bia ficasse cada vez mais deprimida e ansiosa. Ela passou a evitar lugares e situações que lembrassem a maternidade, como festas de aniversário infantis e lojas de bebês. O tempo passou, mas Bia nunca conseguiu superar a dor da gravidez imaginária. Ela acabou desenvolvendo um quadro de depressão e passou a buscar ajuda psicológica para lidar com a sua tristeza e com o trauma que a experiência havia deixado. Infelizmente, a história de Bia é real e ilustra como a gravidez imaginária pode ser traumática e dolorosa para as mulheres que a vivenciam. É importante lembrar que a pseudociese é uma condição real e que as mulheres que a experimentam devem procurar ajuda médica e psicológica para lidar com os sintomas e entender suas causas. A professora metafísica do século passado chamada Florence Shinn disse certa vez: quando formos visualizar nossos objetivos, devemos, além de visualizá-lo em detalhes, afirmar mentalmente que este objetivo venha de forma completa e sob a graça de Deus. Talvez a moça da história anterior não especificou em sua mente o que queria de verdade, o que acarretou numa gravidez imaginária. Bem, aqui termina o nosso áudio de hoje. Nos próximos, iremos continuar explorando esse e mais outros intrigantes e fantásticos mistérios da imaginação humana.